Olá, bem-vindo ao canal. Uma pessoa divorciada pode assumir o presbitério ou pastorado? O assunto hoje é sobre pastores, líderes. E a pergunta é se uma pessoa divorciada, esteja ela num segundo casamento ou não, pode assumir a liderança de uma igreja, de uma congregação. E normalmente o texto utilizado para abordar esse assunto é Primeiras de Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz que o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Mas esse texto, ele tem pelo menos 3 interpretações. A primeira é uma ligação clara de que o presbítero não pode ter mais de uma mulher, não é? Não pode ser um polígamo. A segunda é provavelmente que o presbítero deve ser fiel, leal à sua esposa, não é? Ele deve ter uma esposa e ser leal a ela. E a terceira possibilidade é que ele não pode ter casado novamente. Isso é, ele tem que ser homem que casou com uma única mulher. E esta terceira interpretação é que tira a ideia de uma pessoa divorciada poder liderar uma congregação, porque a pessoa divorciada, se ela casar de novo, então ela não é marido de uma só mulher, como o texto 1 de Timóteo exige. E é por causa disso que eu me lembro em uma época com alguns amigos discutindo, nós ficamos realmente preocupados com isso, porque no nosso contexto, muitas das pessoas que assumiram o pastoreio são pessoas que vêm de um relacionamento que não deu certo e depois acabaram assumindo o pastoreio. Alguns deles até antes mesmo de se converterem ou antes mesmo de, vamos lá, de se tornarem pastores, tiveram um relacionamento antes. Ainda assim, eles não são maridos de uma só mulher. E se a gente olhar para essa terceira interpretação, elas infelizmente não seriam qualificadas para assumir a liderança ou pastoreio de uma igreja. É que não faz muito sentido utilizar esse texto para defender que o pastor deve ser marido de uma só mulher, no sentido de ter casado uma única vez. Aqui, o texto, ele fala sobre lealdade, sobre a fidelidade do esposo para com a esposa, e não necessariamente com relação a ter tido um relacionamento anteriormente. Porém, apesar de não desqualificarmos alguém que teve um relacionamento antes e agora está num novo relacionamento, e não estou falando de pessoas necessariamente divorciadas, podemos pegar o exemplo daquelas pessoas que tiveram um relacionamento antes de se converterem e não deu certo, e agora se converteram e conheceram Jesus e casaram, e não é, nem tinham se casado naquele relacionamento. Nós temos muito isso no nosso contexto. Agora, com relação às pessoas que se divorciaram, isso muitas das vezes depende da motivação do divórcio. Quando se trata da infidelidade, por exemplo, há nas escrituras sim, por mais que muitos de nós não concordemos, há na escritura sim um embasamento bíblico para estes casos, não é? Diferente daqueles casos de pessoas que decidem ficar solteiras porque simplesmente cansaram do relacionamento. Essas devem obrigatoriamente permanecer solteiras. Devem permanecer solteiras. Mas aquelas cujo relacionamento, infelizmente, veio ao fim, fruto de uma traição do outro lado, essas pessoas estão livres, segundo as Escrituras, para casarem de novo e para assumirem o pastoreio se necessário. Mas o grande problema aqui vai ser a irrepreensibilidade que esse texto é de isso mesmo, além do presbítero ser marido de uma só mulher, ele deve ser irrepreensível. Isto é, não deve ter motivo nenhum pelo qual os incrédulos possam repreendê-lo, chamá-lo à razão de alguma maneira. E baseando que nesse pressuposto, é bem provável que aqueles que já tiveram um relacionamento antes de assumir até o pastoreio, não estejam aptos para assumir o pastoreio. Isso mesmo, porque infelizmente ele é repreensível. Paulo, quando aconselha Timóteo, diz que ele deve ter exemplo na fé para os irmãos, deve ter exemplo no trato, na obra, na prática. O presbítero, o pastor deve ter exemplo em tudo. E que exemplo daria um pastor que tem filhos fora do seu relacionamento conjugal, por exemplo? Eu sei que é pesado, eu sei que é pesado falar sobre isso, mas eu preciso falar claramente, porque por mais que as pessoas não falam abertamente, as pessoas pensam sobre isso. E as pessoas, em algum momento,
cochicham, murmuram sobre essas questões. Então, por que não trazê-las aqui e conversarmos sobre isso? Talvez esse problema pode, afetar a irrepreensibilidade, não é, da qual nós estamos aqui apelando. Então, voltando para a nossa questão primordial, a pessoa, divorciada, separada, ela não pode assumir o pastoreio, não por ter se casado novamente, mas por causa da irrepreensibilidade que ele perde ao divorciar-se para casar de novo. Não é que ele não possa servir na obra, ele pode servir na obra, pode fazer muitas outras coisas, mas assumir o ministério pastoral depois de um divórcio, com certeza trará mais danos do que benefícios propriamente. É bem provável que esse seja o motivo pelo qual algumas igrejas não crescem, porque as pessoas simplesmente não veem o pastor como uma pessoa irrepreensível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por visitar o canal. É Teologia ao Alcance de Todos.